Olá, meus amigos. Vou contar para vocês hoje uma história muito especial que aconteceu com a minha família. Há mais ou menos 16 anos, eu, minhas filhas e minha esposa, mudamos para o interior de São Paulo, numa casa. Em São Paulo morávamos num apartamento. E minhas filhas sempre quiseram ter um animalzinho. E quando então viemos para uma casa no interior, com um jardim, as minhas filhas eram pequenas e falaram: papai, nós queríamos muito um bichinho. Aí um dia eu falei: vou fazer uma surpresa para elas. Descobri um senhor que criava aves aqui no centro da cidade. Fui até lá. Quando cheguei na sua casa, havia um monte de aves soltas na sua casa. Ele criava com muito amor e carinho, era muito legal. E eu tinha decidido comprar uma calopsita branca. Eu sempre achei pássaros brancos bonitos e ele tinha um ali. E quando eu olhei para aquele pássaro, eu falei: olha, eu queria aquela calopsita. Mas enquanto eu falei isso para ele, uma outra calopsita pulou no meu ombro. Ela era cinza, bochechinha vermelha, não era tão bonita, faltava algumas penas. Acho que tinha brigado com uma outra ave, estava machucadinha. Aí eu peguei, tirei ela e falei: olha, eu quero aquela calopsita branca. Novamente essa calopsita cinza pulou no meu ombro. E eu falei para ele: não vai ter jeito. Ela me escolheu, então eu vou levá-la para as minhas filhas. Comprei o passarinho, ele foi no meu ombro até a minha casa. No carro, enquanto eu dirigia, ficou ali quietinha, uma grande companheira. Já veio com a asinha cortada, muito bonitinha. Quando eu cheguei em casa, eu falei: filhas, tenho uma surpresa para vocês. E elas não tinham me visto ainda, só ouviram a minha voz. Eu falei: sentem-se no sofá, que eu vou levar uma surpresa para vocês. E elas sentaram todas ali, uma do lado da outra, bonitinhas, esperando a surpresa. E quando eu entrei com aquela calopsita no ombro, elas ficaram muito felizes. Começaram a gritar de alegria, todas queriam pegar a calopsita e deram o nome de Pebinha para ela. E era interessante porque ela tinha a asinha cortada, então eu joguei ela para cima assim, e ela saiu voando e pousou no chão. E as meninas ficaram encantadas com isso. Falaram: papai, faz de novo. Aí eu peguei a calopsitinha, joguei para cima, ela saiu voando e pousava no chão devagarzinho. Era muito gostoso ver aquilo. E assim foi, né? O tempo foi passando e nós íamos no jardim às vezes: papai, pega a Pebinha, joga ela para cima. Eu ia lá, pegava no viveiro, jogava ela para cima, ela voava e pousava no meio do jardim. Eu sei que passou o tempo, fazia tempo que não brincávamos com a Pebinha. Eu estava estudando na época aqui, as meninas também na correria, e o passarinho ficou ali no viveiro. E era uma sexta-feira, minhas filhas falaram assim: papai, hoje vamos brincar com a Pebinha, pega lá ela. Eu peguei a Pebinha, já devia ser umas 5 da tarde mais ou menos. Papai, joga ela para cima. Eu falei: tá bom. Peguei a Pebinha e joguei para cima. Quando eu joguei, ela saiu voando, mas voando, a gente via só um pontinho lá no alto. Eu falei: não acredito, cresceu a asinha dela. E minhas filhas ficaram olhando para mim, assustadas, cara de choro. Eu falei: puxa, eu devia ter pensado nisso, eu não olhei a asinha dela. E vocês podem imaginar o que aconteceu. Foi uma choradeira. À noite foi difícil, eu saí, fiz uma busca, fiz com que o condomínio todo me ajudasse a procurar a Pebinha, mas não havia jeito, ela havia desaparecido. Nós vimos que ela sumiu na imensidão daquele céu bonito, dessa nossa cidade, né? Onde ainda não há poluição, então dá para ver bem longe. Mas daí a noite foi difícil. Nós fizemos uma oração, pedimos para que Jesus cuidasse dela. E aí sim conseguimos dormir, mas muito tristes. O dia seguinte fomos à igreja. E é interessante que depois do culto, as crianças se separam e fazem um culto especial, conforme a idade delas, na nossa igreja. E a minha filha do meio, a Stephanie, ela hoje estuda veterinária, ela sempre foi apaixonada por bichinhos, por animais. E depois que eles fizeram a reunião, né, o culto, as crianças junto com a professora, elas se ajoelharam e a professora falou: alguém tem algum pedido especial para hoje? Aí a minha filha Stephanie falou: professora, é o seguinte,
Eu tinha um passarinho muito lindo, a Pebinha, uma calopsita cinza, de bochechas laranjas, um topete amarelo. E eu fui brincar ontem com o papai e as minhas irmãs e ela voou, foi embora e não voltou mais. E eu queria muito que Jesus trouxesse ela de volta para a gente. Aí a professora falou, tá bom, minha filha. E a minha filha fez uma oração, pedindo, diante de todas as crianças da professora, pedindo para que Deus protegesse todo mundo, mas que Jesus trouxesse de volta a Pebinha para ela. E foi, passou aquele dia, nós viemos para casa, fomos viajar no sábado ainda, fomos para São Paulo e retornamos no domingo. E quando chegamos aqui no domingo, havia um recado na nossa casa. Favor entrar em contato com, era a professora da classe bíblica da minha filha Stephanie. E nós fomos até a casa dela. Quando chegamos lá, ela nos convidou para entrar e contou algo impressionante. E ela contou para a gente que a Stephanie havia pedido em oração para que Deus trouxesse de volta, que Jesus trouxesse de volta o seu passarinho, a Pebinha. E que ela havia falou exatamente as características daquele passarinho, né? Que era cinza, bochechas laranjinhas, topetinho, e descreveu aquele passarinho. E a professora prestou muita atenção naquilo. E foi depois de feita a oração, todos foram para suas casas e essa professora dela foi para a casa dela. E no meio da tarde, por volta das 3 da tarde, ela contou que ela estava lavando louças, ajeitando a cozinha, quando ela escutou um barulho, como se fosse uma chave batendo no vidro. Aí ela olhou assim e falou, nossa, quem que é na janela? Aí ela pegou, continuou ajeitando as coisas e mais uma vez ficou batendo na janela alguma coisa, um barulhinho de, parecia uma chave cutucando o vidro, assim, tec, 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 tec. E ela, quando olhou para a janela, foi mais perto, ela viu que ali tinha um passarinho olhando para ela. E pela descrição, era exatamente a calopsita que a Stephanie tinha dito que havia sumido. Cinza, com as bochechinhas laranjas e tudo mais. A professora pegou, abriu a janela, o passarinho entrou para dentro, disse que ficou olhando para ela. Aí ela falou, eu não acredito. Ela pegou esse passarinho, botou numa gaiola que ela tinha e nos entregou no domingo. Ela falou, olha, essa foi uma resposta da oração da sua filha. Ela pediu com muita fé e certamente Jesus trouxe aqui na minha casa, vocês não estavam na casa de vocês, não tinha ninguém. Eu fiquei impressionado com aquilo, ficamos emocionados e vimos então como Deus é maravilhoso e como Deus se importa com cada detalhe da nossa vida, até coisas que parecem muito pequenas, Deus se importa com elas. E eu finalizo lendo para vocês um verso bíblico que está no livro de Mateus, no capítulo 6, verso 26. Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora à sua vida? Se Deus cuida assim das aves, quanto mais de nós, que somos os seus filhos, criados à sua imagem e semelhança. Nós temos um Deus que se importa com cada um de nós, se importa com aquilo que é realmente importante para a gente. Está sempre pronto a atender as nossas orações, se for o melhor para a gente. Vamos confiar em Deus e vamos ter a fé de uma criança. Que Deus nos abençoe. Amém.